Federal e as comissões de igualdade racial, especial de defesa dos direitos dos povos indígenas, de relações internacionais e de direito sistêmico, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, o projeto 360 graus da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, tem a honra de receber mais uma vez a todos para a continuidade dos nossos trabalhos do seminário sobre ancestralidade e racismo. Mas antes de iniciarmos, teremos uma surpresa aqui para os presentes, teremos a apresentação cultural com a Airi Gavião e a Murian Pataxó, a quem eu chamo aqui à frente nesse espaço para fazer as suas apresentações. Agradecemos a apresentação da Airi Gavião e Murian Pataxó, a quem a gente agradece aqui imensamente. Muito obrigado, engrandeceu ainda mais a realização do nosso seminário. Senhoras e senhores, dando início à programação deste evento, convidamos para compor a mesa a conselheira e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Marcela Furst. Convidamos também a presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OABDF e presidente da mesa dos trabalhos dessa noite, doutora Carla Eugênia. A antropóloga indigenista há 25 anos e membro consultora da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF e mediadora dos trabalhos dessa noite, doutora Cláudia Franco. Convidamos também o vice-presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OABDF, Dr. Wellerson Miranda Pereira. Convidamos os nossos palestrantes, que serão apresentados pelos nossos membros da mesa, Wislen Apurinã, Manuele Tuiuca e Jonatas dos Santos Andrade. Muito obrigado pela presença de todos na nossa mesa. E sem mais delongas, para fazer a saudação de abertura, primeiramente com a palavra, a conselheira e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Marcela Furst. Boa noite. Estamos aqui no segundo dia do nosso seminário sobre ancestralidade e racismo. E mais um dia lindo. Ontem foi lindo e hoje
Já começou lindo. Muito obrigada por vocês que fizeram a reza, o canto. Me sinto muito honrada. Como eu contei ontem, esse projeto foi idealizado em 2022 e eu, com a doutora Rafaela, nossa secretária-geral da comissão, esse aqui era um bicho. E aí eu conversei com a diretora de Igualdade Racial daqui da OAB. Eu acho que eu cheguei a comentar com você também, né, Carla, na época, que eu falei, não, a gente tem que fazer esse evento e vai ser muito legal, a ideia, tudo. Só que aí o tempo vai passando, a gente vai fazendo outras coisas, mas eu falei, não, eu não vou encerrar essa gestão sem fazer esse evento, que é muito importante, é lindo, e agradeço muito, muito mesmo a Carla por ter aceitado, ter topado. A gente fez reuniões, ter indicado os nossos palestrantes. Então, eu estou muito feliz com a presença de vocês mesmo. É um tema muito importante, muito rico. E posso dizer também que eu estou ainda mais feliz porque eu estou ao lado da minha prima. Eu vou chamar ela de Claudinha, gente. Eu não consigo chamar ela de Cláudia. Eu não sei quem é a Cláudia. Eu sou muito conhecida por Marcela Furtz e ela por Cláudia Franco, mas é o sobrenome Signori que nos une, né? E ela é uma prima irmã mesmo minha. Me inspiro muito nela há muitos anos e esse trabalho dela de antropóloga, indigenista, sempre me fascinou. E eu sempre teve muito orgulho de você, prima. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar juntas aqui. Então, agora eu quero passar a palavra nessa mesa de abertura para a doutora Carla. Boa noite a todas e todos. Bem-vindo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vocês estão no meu coração. Cada um que está aqui está no meu coração, mora no meu coração. E um tema muito bacana também sobre a ancestralidade. O racismo nem tanto, mas eles caminham praticamente juntos, lado a lado, né? Porque a ancestralidade para os povos indígenas não é somente uma memória, uma identidade. E sim, ele vai muito além. Ele se manifesta tanto pelas relações físicas com a terra, com cada um, como também com tudo que a terra compõe, como também com seus invisíveis. Então, a relação da ancestralidade indígena ela é muito maior do que uma simples identidade. E nesse território, né, nessa busca dessa identidade dentro do próprio território, é o que faz o pertencimento de cada um lutar, fazer do seu corpo uma própria luta pelo seu território. Porque o território não só representa o alimento, a economia, mas sim representa a própria vida de cada um. E hoje, essa busca pela ancestralidade, ela até foi ampliada, né, Dr. Jonathan, com o julgamento do marco temporal, em que agora, com a visão do pertencimento daquele território, ele pode até ser reconhecido como terra indígena, mesmo sendo expulso ou por violência, ou por algum tipo de simplesmente chegar e pedir para sair. Então, se ali tiver terras indígenas, o Marcondes Tapuia sabe do que eu estou falando, ele também está nesse reconhecimento, né, da busca do seu território, que antigamente tinha sido retirado, né, daquele território, e se apoia nessa ancestralidade, nos traços da ancestralidade dentro do próprio território. E o que nós podemos falar do racismo, né? O racismo veio desde sempre, desde o que muitos chamam de descobrimento do Brasil, mas que para a maioria dos indígenas hoje eles não falam de descobrimento do Brasil, e sim invasão do Brasil. E lá o racismo ele foi uma forma de subjugar o povo, não só de achar que aquele povo que foi encontrado ali era inferior, mas também como forma de trabalho, de mão de obra. E assim o nosso sistema brasileiro ele se acomodou e se ajustou
se estruturou para que essa ideia permanecesse, para que essa ideia fosse, assim, passado de gerações para gerações. Nós tivemos várias ferramentas, metodologias de subordinação desse povo. Primeiro foi o epistemicídio, que foi o apagamento e a morte cultural dos indígenas. E isso foi desde o início, né? Aqui, nós não temos aqui presente, eu acredito que não, mas aqui no Distrito Federal nós temos presente o Álvaro Tucano, que foi um desses filhos que foram levados para a catequização a partir do momento que aprendia a língua brasileira, o português, aprendia a respeitar um outro Deus, aí ele era batizado e tinha que esquecer as suas próprias raízes. E também temos o eugenismo, que foi uma ideia vendida, que era o embranqueamento da raça brasileira, né? Teve esse mito, inclusive constitucional, estava na nossa Constituição. Depois veio o mito agora, e teve até um que foi praticamente junto com a eugenia, que foi a harmonização racial. O Brasil não é racista, e até hoje ainda algumas pessoas se vendem essas ideias de que o Brasil não é um país racista, mas é sim. Teve que uma instituição de fora vir fazer pesquisas no Brasil e provar que aqui tem sim racismo, não tem nada de harmonia racial. E para depois, no final, hoje, nós temos o racismo da meritocracia. Cada um está ocupando um lugar por mérito. Então, não existe o racismo, existe sim. Ele vai fazendo as modificações conforme o tempo, conforme a forma, conforme o que se apresenta. E eu aqui falo para o Dr. Jonathan que o Poder Judiciário, ele é o grande representante, que ele está fazendo agora, o Poder Judiciário, fazendo, dando uma reparação para esse tipo de situação, dessa meritocracia, com a cota indígena de 3%, né, doutor Jonathan, que foi muito bacana, inclusive com o referencial também na nota de corte, que é muito bacana também. E é com essas palavras que eu passo a palavra aqui. Ah, é? Qual que é o nome dele? O Erlerson. Tá. Então, tá. Então, eu vou deixar o Erlerson aqui, vou passar aqui a palavra para a doutora Marcela. Dando continuidade aqui na nossa abertura, eu também queria passar para o doutor Erlerson, o vice-presidente da comissão, poder tecer algumas palavras. Alô. Boa noite a todas e todos. Com muita satisfação que eu componho essa mesa. Para mim é um privilégio poder compor não só essa mesa, mas a vice-presidência dessa comissão. Eu cumprimento não só a presidente da mesa, como todos os demais membros e membras aqui presentes. Uma sexta-feira à noite não é sempre fácil, mas a gente fica muito feliz de ver todas e todos que vieram para prestigiar o nosso evento, e queria parabenizar as organizadoras por esse tema tão importante. Valorizar a ancestralidade está longe de ser uma prática dos não indígenas, infelizmente. Combater o racismo da mesma forma, pelo contrário, o racismo tem, infelizmente, cada vez mais recrudescido, a gente percebe isso. Esses temas, ancestralidade e racismo, nós sabemos que eles perpassam toda a vivência dos povos indígenas. A gente tem assistido no Brasil a um verdadeiro apocalipse, né? O Brasil está ardendo em chamas, e os territórios indígenas costumam ser os mais sustentáveis, os mais defendidos justamente pelos povos indígenas. Então, é um tema extremamente importante. Eu gostaria de agradecer e parabenizar pela escolha do tema. E, se me permitem, em poucos segundos, eu não posso perder a ocasião, sempre que eu tenho, eu não deixo de falar. Nós somos uma pequena comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, mas nós somos extremamente atuantes com as nossas limitações aqui no Distrito Federal. Nós buscamos sempre atender os pleitos dos povos indígenas, não só dos que residem no Distrito Federal, mas os que também passam aqui no nosso território. E as nossas ações, a nossa boa iniciativa é reconhecida por colegas, inclusive de outras seccionais da OAB,
do Brasil, de outros estados, e se nós fazemos tudo isso, sem dúvida, é graças ao espírito de iniciativa e tenacidade da nossa presidente, doutora Carla, que está sempre disponível, que está sempre tenaz, sempre disponível para atender todos os pleitos que chegam até a nossa comissão. Então, parabéns novamente e muito obrigado a todos e todas. Espero que tenhamos um excelente seminário. Agradeço novamente, encerro aqui a mesa de abertura, e aí, por isso, eu vou mudar de lugar com a Carla, que ela vai presidir e conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Bom, com essas palavras agora do Chico, e é verdade, nós tentamos abarcar todos os indígenas que aqui batem a nossa porta. E foi um dos pedidos que eu fiz para o Dr. Délio quando ele me convidou. E eu falei assim, mas eu não quero que ninguém que bate aqui, eu fale, a competência não é minha. Eu quero ouvir, fazer as diligências e fazer os encaminhamentos. E assim nós temos feito. E é muito bacana porque a nossa casa, ela ainda é ouvida, ela é respeitada em muitos lugares. E eu acho isso muito bacana, a abertura que eu tive e a abertura que nós temos. E também agradeço a todos os membros da comissão. Nós somos pequenos, mas somos extremamente aguerridos. E eu passo a palavra agora para o Dr. Wesley Apurinã. O Dr. Wesley, ele pertence ao povo Apurinã, é pesquisador indígena, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal de Brasília, UNB. Dr. Wesley, a palavra é toda sua. Oi. Obrigado, doutora Carla. Agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, como meu colega falou, numa sexta-feira à noite, né, e eu creio que muitos não queriam estar aqui, né, queria estar em outro local, né, mas nosso grande Deus, né, Tsurá, nos permitiu estar aqui hoje, né, nesse momento, para falar de um tema tão importante, né, não só para nós povos indígenas, mas também para os nossos amigos, né, não indígenas, né, e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né, como indígena Apurinã. Eu sou Wesley Apurinã, né, nome herdado, dado pelo cartório de Boca do Acre, Amazonas, mas meu nome na língua materno é Massawangate, Miltemanete, né. Dentro do meu território, o meu nome é esse, né, sou conhecido como Massawangate, né, significado malha da cobra de boia, né, o simbolismo da cobra de boia. E quando falamos em ancestralidade, volta a mim, jovem, como eu sou, né, jovem pesquisador, né, adentro o meu território como indígena, né, antropólogo. E quando eu volto para o meu território, olho para os meus primos, para os meus avós, né, e para os meus pais, para a minha bisavó, né, que graças a Tsurá ainda ela está viva nessa terra, né? Quando eu olho para ela, vejo as marcas que ela traz, né, de defender não só o nosso território, mas o nome Apurinã, né, que ela carrega esse nome consigo, né? Eu sou um jovem que sofri o racismo, né? Quando eu saí do meu território para poder estudar, né, na cidade dos não indígenas, quando adentrei na escola pública, né, sofri muito isso, né, creio que muitos povos indígenas, né, jovens como eu sofreram, não só eu também, né, mas contra outros povos. Lembro de uma até hoje carrego comigo uma fala, né, que um professor falou, né, o que você veio fazer, né, aqui nessa escola,
você não tem nada para aprender. E isso eu carrego comigo até hoje, porque deixou marcas, né? Onde eu vou, eu falo isso. Por quê? Porque marcou a minha vida, marcou a minha alma, né? É uma coisa que não se fala com a criança, né? Eu era uma criança, tinha 7 anos na época. É uma coisa que me marcou, eu não falei para meus pais, né? Eles ouvem, quando eu falo isso, eles ouvem, né? E entristece o coração deles, né? Porque é uma coisa que marcou, né? Não só a mim, mas também os meus primos também. Quando falamos em ancestralidade, hoje o meu povo, né, desse exato momento, está no ritual, né, que chamamos de ritual do Keniri, ritual de passagem do espírito, né? Esse ritual começa, né? Começa quando um cacique ou um pajé faz a sua passagem, né? Deste mundo físico para o imaterial, né? Hoje nós estamos nesse ritual, hoje nós estamos celebrando a passagem do espírito da minha prima, que infelizmente faleceu, né? Muito nova, 15 anos de idade, né? E hoje nosso tio está fazendo esse ritual que dura 7 anos, né? 7 anos de luto, né? Por essa menina que faleceu, né? Nosso luto demora 7 anos, né? É um ciclo que se faz, né? E hoje está sendo a segunda festividade dela no nosso território lá. Todos os indígenas estão reunidos, né, nesse exato momento, fazendo essa cantoria, os seus rezos, as suas danças, né? E lá está tendo essa celebração. E os meus primos ficam mandando vídeo para mim, né? Foto, queria estar aqui e tal. Mas infelizmente eu não pude estar lá com eles, né? Porque é um momento muito marcante para a nossa família. É um momento onde as mulheres se reúnem para chorar este luto, né? Enquanto os homens estão dançando, né? Festejando, para que ela faça uma passagem tranquila, né? Para outro mundo. Enquanto isso, as nossas mulheres, nossas avós estão chorando, né? O luto dela. E quando falamos, né, em ancestralidade, falamos também no território, né? O território é importante para cada povo indígenas, né? Não só para os não indígenas, mas também para os indígenas, especialmente o indígena, porque nós chamamos nossa terra, a terra de mãe terra, né? Aonde nós tiramos o nosso alimento, aonde nós sobrevivemos dela. É importante frisar que se o indígena, um povo, não tem seu território, ele não tem nada. Ele perde sua essência, perde a sua raiz. Porque lá onde está enterrado os seus anciões, né, a sua família, a sua história está toda contada naquele território. Quando você vai visitar um território indígena, a primeira coisa que ele vai falar, a luta que ele teve para demarcar aquele território, né? Ainda tem voz, tios que lutaram pela demarcação do meu território, né? Quando eu vou lá, eu gosto de sentar com eles, não só com eles, mas também com as mulheres, né? As nossas anciãs, entender esse processo, né? Porque não só os homens sofreram, mas as mulheres sofreram mais. Porque elas estavam, não na linha de frente, mas elas estavam ali atrás deles, né? Junto, né? De mão dada com eles. A gente perdeu muito guerreiros, sim, né? Infelizmente, nessa luta para demarcar nosso território, a gente perdeu muito guerreiro. E não foi fácil, e não é fácil, né? Até hoje sofremos, né, com as invasões, né, dos fazendeiros, dos grileiros, dos madeireiros, caça, né, ilegal dentro do nosso território, pesca ilegal, né? Nós não usufruímos, né, dos nossos lagos que temos no nosso território, porque quando o indígena vai lá pescar, não tem mais peixe, o invasor já tem levado tudo, né? E vejo muito, né, quando os meus lideranças estão na reunião, né, fazendo o planejamento anual do território. Nossa reunião não é de dia, é à noite,
Uma vez indaguei os anciões, por que a gente faz reunião à noite? Ele falou, porque de dia, se faz de dia, tem muita perturbação, muito barulho, né? A gente não consegue se concentrar. À noite, não. À noite é todo mundo tranquilo, né? Todo silêncio, aí todo mundo está pronto para ouvir, né? Todo mundo está... eu estou falando aqui, todo mundo está prestando atenção, né? Tem uma atenção na conversa que está acontecendo. E nisso, a gente está mascando o nosso Katsupari, né? Nosso Ibadu, né? Tradicional, né? Tomando nosso Awiri, nosso rapé e conversando. A nossa reunião demora 1 dia, 3 dias, né? Para terminar esse planejamento, né? Da nossa comunidade. O que vamos fazer durante esse ano? Proteger nosso território, fazer roçado, plantar arroz, né? Plantar amendoim, plantar melancia e outros tipos de alimento, né, para suprir a necessidade do nosso território. E isso é bonito de se ver porque ainda estamos unidos, né, em um só pensamento, né, de cuidar, né, da nossa família, da nossa comunidade. Ainda nós temos esse modo de partilhar os nossos alimentos, né? O que pegamos, partilhamos na nossa comunidade. Né? Nossa comunidade não deixamos ninguém passar fome. Se nós temos o território, se nós temos a nossa cultura, nós temos que se partilhar. Nenhum ancião passa fome, não é deixado de lado. Nenhum jovem é esquecido. Né? Quando falamos em ancestralidade, racismo, anda junto por quê? Porque a ancestralidade e o racismo fala de apagamento cultural, né? Como eu falei mais cedo, eu fui deixado de falar a minha língua materna para entrar na escola, né? Porque eles não aceitavam. Muitas vezes eu pensava, como assim eu vou deixar de falar a minha língua, né, e falar o português que eu não conheço? Eu aprendi o português, mas não deixei de falar a minha língua. Por quê? Por causa da minha avó. A minha avó nunca deixou de nos ensinar, né, a nossa língua, né? Nunca deixou de contar as histórias, né, dos nossos antepassados, a nossa mitologia, os nossos mitos, né, como foi a criação do mundo, né, os nossos cantos, os nossos rezos. A importância disso hoje, para mim, é muito grande, porque eu posso passar isso para os meus filhos, e os filhos deles para os filhos deles, aí passar de geração em geração. Isso é uma coisa que se não se compra, né? É essa vivência que nós temos com nossos pais, com nossos avós. Se nós soubéssemos a importância de ela falar, ela cantar um canto para a gente quando a gente está dormindo, a importância disso no futuro para uma criança indígena é muito. A ancestralidade para a gente não é só a terra, mas sim a nossa cultura, o que é passado de geração em geração, o que é passado. Isso aqui é um exemplo. Na nossa língua, aruá e mexicano. Traduzido, é o Pai e o Espírito. E o rapé, como se fosse o Espírito Santo, né, que é o Awiri, nossa língua. As três junções faz com que nós tomamos esse Awiri, ele abre nossa mente. É como que ele passasse a sabedoria ancestral para a gente. E isso jamais nós deixamos de aspirar o rapé. Porque ele detém o conhecimento, ele é a planta do conhecimento para o nosso povo.
quando nós estamos em ritual, nós tomamos eles e mascamos o ibadu, né, que é o katsupari. É uma folha também da floresta, a qual faz alusão a... Ela é uma folha pequena, como se fosse irmão, primo da coca, né, que os Axanica mascam, né? E essa folha faz com que a gente perde o sono, se concentra mais no trabalho, na reunião, na festividade, na cantoria. E isso faz com que a gente se acalma, né? E ande, né? E no ritual, quando eu falo ande, é que ande todo mundo na fileira, né? Alguém nunca viu o nosso ritual, né? Como se fosse várias formiguinhas, né? Andando um atrás do lado do outro, né? É muito bonito. E a importância disso para nós, não só para nós, mas também trazer esse conhecimento como antropólogo para a sala de aula, né? Para mostrar que o nosso povo indígena, Apurinã, né, do sul do Amazonas, que faz divisa com Acre, Amazonas, né? Que o povo Apurinã reside naquele local e que a sua cultura está enraizada, que está cada dia mais forte, né? Não só espiritualmente, né? Mas também materialmente. Trazer isso para a academia, né? É importante mostrar para os alunos que aquele povo ali que está ali no sul do Amazonas existe e resiste, né? Reside naquele local. E até hoje luta, né, para demarcar os seus territórios, Apurinã, né, e Jumumadi, que também são nossos irmãos de município, né, que tem muito ainda a ser demarcado. Lembro-me um ancião, numa reunião, né, de demarcação, né, de estudo antropológico da BR-317 para fazer o asfaltamento. A gente conversando e ele lá ouvindo. E ele falou, antigamente não existia isso. Antigamente nós podíamos andar aonde nós queríamos, aonde nós quiséssemos, plantar roçado, né, caçar, pescar. E hoje, infelizmente, nós somos limitados a esses territórios. Essa limitação que não foi nós que colocamos, né? Não foi nós que colocamos essa limitação no nosso território. Infelizmente, né, a gente foi muito maltratado. Lá no nosso território foi o ciclo da borracha, né? O ciclo da borracha foi muito grande ali, né? O Acre e Boca do Acre, que é onde é meu estado, né? Minha cidade, aonde meus pais, os meus avós, né, foram escravizados, né, pelo ciclo da borracha. Hoje o meu avô carrega essa marca no corpo dele, dessa escravidão, né? Infelizmente, quando a gente vai falar com ele, ele não quer nem falar, ele começa a chorar porque ele relembra, né? Ele relembra essas marcas do passado. A minha avó também não toca no assunto, né? Porque eles foram escravizados pelo ciclo da borracha, né? Pelos donos de seringais, né? Infelizmente, o meu avô não é mais vivo, ele também veio falecer devido aos maus tratos, né, nesse período. A minha avó também não é mais viva por parte de pai, né, mas eu tenho uma voz pela parte da minha mãe que lembram disso, e quando eu vou lá ainda eu converso com elas, né, que ela fala, meu filho, a gente sofreu isso, isso, isso. A importância de estar hoje na academia para o meu povo é tão importante que quando eu chego lá
eles falam para mim, como é que foi? Como é que está sendo lá? Eles ficam preocupados, né? Não que seja o primeiro antropólogo, né? Mas eu tenho outros tios que já são antropólogos, né? Mas esse carinho de ver a preocupação que a comunidade tem com seus estudantes que saem do seu território para buscar entender, buscar uma profissão, é bonita, porque tem jovens lá que têm capacidade de estar numa sala de aula, que está fazendo curso, mas eles não querem. Eles querem estar no território, plantando o seu roçado, caçando, pescando, cuidando do território. Para eles isso é mais importante de estar lá convivendo com a sua família, com seus parentes, com seus primos. Para eles isso é muito mais importante do que estar na universidade. Isso é bonito de se ver. Quando eu vou lá, eu falo, meu primo, realmente, você está no melhor lugar. Quando eu cheguei aqui em Brasília, não conheci ninguém, né? Infelizmente, quando chegamos em outra cidade, a gente não conhece as pessoas. Cheguei sem conhecer ninguém. Aí eu falei, aí agora? Quando eu cheguei na colina, voou um tucano sentou na árvore. Aí eu lembrei do meu território. Aí eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho casa, parente, território, deixei minha família lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço ninguém. Deu vontade de voltar. Realmente deu vontade de voltar para o meu território no mesmo dia. Mas aí o meu cacique, né? O meu cacique, que é meu tio, o meu pai falou, você vai, mas você tem uma missão. Aonde você for, você não vai estar só levando Massaranduba, meu temanete. Você vai estar levando o nome do Purpurinã. E isso é um privilégio que você tem. Nós não tivemos essa oportunidade de estudar e você está tendo. Nós lutamos para você e os seus primos ter essa oportunidade de estar na sala de aula. Para você vai lá, estuda, volta. Para o quê? Para cuidar do nosso território. A luta não para, a luta continua. E a luta ainda vai permanecer por muito tempo. Nós nascemos no movimento e vamos morrer no movimento, porque isso é o nosso sangue, né? Infelizmente, nós estamos perdendo muito parente por conta disso, por conta da briga de território, né? Invasões. Um parente, um povo indígena sem território, o que ele é? Um povo indígena sem território, o que ele é? Né? Eu vejo meus parentes morrendo todos os dias e eu me pergunto, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Onde nós somos desrespeitados todos os dias. Nós somos o primeiro habitante, mas fomos os últimos a ser reconhecidos como brasileiros. Nós fomos os últimos a ser reconhecidos como brasileiros. E nós, cada dia, perdendo mais nosso território. E nós temos leis para isso, que nos resguarda, mas infelizmente não estão sendo cumpridas. Infelizmente não estão sendo cumpridas. Primeiramente, né, nós não somos consultados. O que consultar? Consultar a base. O que é a base? O território. O que é o território? As anciãs, os anciões, os lideranças antigos.
Nós temos representantes, sim, mas o representante tem que voltar na base, consultar e conversar com cada povo, com cada indígena e perguntar o que ele quer, se ele quer realmente isso. Porque muitos não querem. Né, como eu falei, os meus primos não querem sair do território para estudar. Eles querem continuar lá, caçando, pescando, vivendo da vivência, tirando fruto do território, cultivando aquele local. Porque lá, onde estão enterrados os nossos anciões, a nossa ancestralidade está tudo lá. Né? Eu falo isso porque tem 2 territórios, Apurinã, que é cortado pela BR-317, que faz divisa com Acre. E os nossos parentes lá vivem essa luta cotidianamente. Né? Esse impacto que é causado pela BR é grande. Né? Trouxe prostituição, tráfico e outras influências a mais dentro dos territórios indígenas. E hoje a luta não é pela demarcação, mas sim a luta para empatar a chegada dessas coisas dentro da comunidade. Infelizmente, com a chegada da pavimentação, né, essa estrada cortou a aldeia, essas 2 aldeias, não só chegou essas coisas, mas chegou também doenças. Né? Os animais que habitavam lá não tem mais. Os rios que tinham lá, os igarapés, secaram. Né? Hoje eles perecem por causa de água. Né? E hoje vemos aí também as queimadas. Né? E hoje o território, 50% hoje está em chama. Né? Por quê? Por causa das queimadas ilegais. Aonde fica a ancestralidade nisso? Né, os nossos buritizais, os nossos açaizais, né, os nossos cultivos, os nossos cemitérios tradicionais. O fogo levou tudo. Né? Imagine um animal, né, naquele local. Como é que ele vai se sentir? Né, acuado. Ele vai morrer ou vai correr daquele território? Né? Os nossos Kiumani, né, os nossos sábios, né, os nossos Keniri, nossos espíritos, né, dos buritizais, os nossos chefes, né, porque cada animal tem seu chefe. Né? Cada buriti tem seu chefe, o olho d'água tem seu chefe. Quando passa um fogo, o chefe, ele não permanece ali, se muda. Né? A importância do território para nós indígenas é tão importante como esse copo d'água. Sem a água não vivemos e sem o ar também não respiramos. Imagine um povo indígena sem esse território, sem ter. É como se fosse viver sem ar e sem água. Ele é um ser sem esperança. Mas no momento que ele tem seu território demarcado, a esperança se renova. Por quê? Porque ele vai lá cuidar, vai cultivar, vai plantar, né? Vai dar continuidade à história que seu pai e seus avós contaram para ele, daquele território. Hoje, né, somos privilegiados de estarmos aqui, né, ouvindo um ao outro, conversando, enquanto outros estão dormindo, né, ao relento. Infelizmente, o nosso povo, nossos parentes ali, Guarani Kaiowá, nessa luta constante pela demarcação do seu território, né, já pereceram bastante, né, já tombaram vários guerreiros nessa luta.
mas nunca desistiram e jamais desistirão. Porque quando eu falei, nós nascemos no movimento, vamos morrer no movimento. Né? O indígena já nasce na luta, né? Desde a sua infância. E isso deixa, não são nós, mas os nossos anciões que já se foram, felizes, porque nós estamos dando continuidade à luta que eles começaram. E deixo aqui a palavra de um cacique, de um grande cantor Matuma, né, grande liderança do nosso povo, que é conhecido em todo o território apurinã, não só Apurinã, mas toda a calha do Purus, que ele falou certa vez no ritual. Nós, anciões, nós velhos, estamos indo. Vamos morrer, vamos atravessar o rio. Mas vocês que estão aqui nesse momento, nesse ritual, têm a responsabilidade de dar continuidade. Não só a nossa luta, não só a nossa tradição, não só os nossos cantos, nossos rezos, mas dar continuidade à nossa história. Quando ele fala história, é a história da luta da nossa demarcação dos territórios apurinã. A importância de ter essa palavra para nós foi tão linda que hoje é relembrado nos rituais a fala dele, né? Para que os nossos jovens entendam e possam compreender essa luta que estamos vivendo até o dia de hoje. Né, que é a luta para demarcar o nosso território, porque sem demarcação do território não tem aquela palavra ancestralidade. Né? Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todas as pessoas. Agradeço e me sinto muito honrada pelo convite e agradeço ao BDF na pessoa da doutora Marcela. E não querendo me estender, mas eu preciso fazer um comentário, porque essa fala tão potente que o Islen trouxe agora para nós nos faz refletir para além do território como parte física de uma terra. O território, ele os define, povos indígenas, mas ele não os limita. E é nesse sentido que a gente sempre deve pensar o corpo-território. Jamais deveria ter sido motivo de discriminação o fato dele sair do seu território para estudar na cidade. Isso é um direito. E esse direito tem que ser respeitado, e independente de onde ele estiver. Ele é indígena, e ele sempre será indígena. E se alguns povos hoje não estão em seus territórios tradicionais, é porque em algum momento da nossa história esse direito lhes foi usurpado. E para sobreviver eles precisaram sair daquele território. Então, retomada não é invasão. Retomada é pegar de volta o que lhes foi tirado em algum momento. Então, a demarcação, ela é o primeiro passo dessa reparação histórica. Ela não é o suficiente, porque, assim como bem disse, o território demarcado não garante tantos direitos, tantos acessos, políticas, né, específicas, mas é o primeiro passo. E a gente precisa contar com o judiciário cada vez mais moderno, cada vez mais atuante, para que a demarcação do que hoje nós chamamos de terra de retomada seja a ordem do dia do nosso Estado brasileiro. Então, agora, gostaria de chamar Manoele Tuiuca, estudante de Direito da Universidade de Brasília, indígena do povo Tuiuca, da terra indígena Alto Rio Negro. Ela é extensionista do Escritório Jurídico para a Diversidade Étnica e Cultural da UNB,
pesquisadora do GT Justiça de Transição para os Povos Indígenas e também presidente da atual gestão da Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília. Manuele é uma mulher indígena de muito sucesso e de muito futuro. Bom, boa noite a todos, cumprimentando a doutora Marcela, a doutora Carla e os demais presentes, doutor Jonatas. É um prazer revê-los novamente. E cumprimentando a plateia, aos guerreiros que estão aqui numa sexta-feira à noite. E obrigada, né, pela honra de estar aqui. E junto com vocês, debatendo um tema tão importante e ocupando essa mesa, né, com esse tema tão, para a gente, é tão caro, né, ocupar esses espaços, e para a gente é sempre uma oportunidade. E a gente fica feliz também de colaborar, de alguma forma, com esse debate, né, trazer também a nossa voz, enquanto acadêmicos, né, Will, sobre essas nossas questões, sobre os nossos direitos, né? E eu gostaria de colocar rapidamente a nossa temática do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que ocorreu na semana passada. A gente tratou sobre que é um evento assim para a gente muito importante, porque a gente, enquanto movimento estudantil, também de jovens indígenas saindo de suas comunidades, de seus territórios também, para a gente é uma questão assim que a gente tem como missão mesmo, porque a gente é resultado de uma demanda, de uma luta assim, de nossas lideranças, dos mais velhos, né, que lutaram para que a gente estivesse ocupando esses lugares também dentro das universidades públicas. E esse ano, especificamente, na UNB, que é uma das universidades pioneiras em relação à política de ações afirmativas, a gente comemora, né, 20 anos de presença indígena dentro da UNB. E eu sou representante da Associação dos Estudantes Indígenas da UNB, que é um coletivo que é formado por aproximadamente 240 estudantes, contando com a graduação e a pós também, né? E somos mais de 50 povos indígenas nesse coletivo, né? Então, para a gente estar na UNB, demarcando também esse espaço acadêmico, é muito importante, né? E esse ano a gente trouxe como tema 20 anos demarcando as universidades, né, para comemorar também essa presença, que é uma conquista e precisa ser celebrada, né? E a gente precisa também trazer essa nossa questão, né, da permanência, que a gente conseguiu o ingresso, o acesso nas universidades, mas a gente ainda não tem a qualidade de permanência dentro dessas universidades. Inclusive, essa questão também do racismo, né, dentro da estrutura ainda muito presente, infelizmente, nas universidades, né? E não somente assim do preconceito, porque acho que a gente já passou por esse tempo assim de falar que é preconceito, né? Então, o que ocorre hoje é racismo mesmo, né? Porque a gente tem consciência do que é, né, o racismo. Então, é um debate muito necessário, né? Porque, como o Will colocou, né, que a gente foi reconhecido como sujeito de direito a partir da promulgação da Constituição, né? Então, temos menos de 35, né, anos assim, esse período, mas a gente é sujeito de direito, mas às vezes a gente tende a enfrentar, né, essas questões de racismo, como se a gente fosse ainda muito naquela estereotipação do indígena como um selvagem, né? Então, isso ele é muito presente, felizmente, nas pessoas assim, não indígenas.
E isso é grave, né, porque a gente teve bastante avanço e continuar ainda com esse pensamento, né, com esse pensamento assim racista em relação ao olhar o indígena como ainda selvagem, né? A gente já passou por esse tempo. A gente tem hoje doutores indígenas, professores acadêmicos também universitários indígenas. Na UNB a gente tem 2 professores indígenas, né, atuando, dando aula, sendo docente. E a gente tem vários profissionais ocupando esses lugares, né, e nesses quase 20 e poucos anos, né. Então, para mim, na minha opinião, assim, trazendo no relato, perdão, trazendo o relato também na última audiência que a gente teve no Congresso, e uma jornalista fez uma reportagem, assim, e ela fez uma pergunta assim, sobre também a universidade indígena, né, de que a gente está nesse debate também de construção e criação da universidade indígena. E ela perguntou, quando eu falei, né, que a gente tinha a presença de indígenas dentro da UNB, e ela me trouxe uma questão, né, se quando a gente sai das nossas comunidades, a gente deixa de ser indígena, a gente perde essa questão da identidade. Eu achei isso muito grave, porque, né, a gente não perde a nossa identidade quando a gente sai de nossas comunidades. Muito diferente, né? A gente é a extensão, a gente costuma falar que a gente é a extensão dos nossos territórios, né? E a gente carrega essa questão também do corpo território, né? A gente eu, por exemplo, não me apresento como Manoele Pimentel Serra, eu me apresento como Manoele Tuiuca, que é o meu povo, né? Então, a gente traz com a gente essa questão também dessa responsabilidade de carregar o nosso povo junto com a gente, de ser a extensão do nosso território de fato, ainda que a gente esteja longe, a quilômetros de distância do nosso território, mas a gente não se desvincula do nosso território e muito bem de nossa identidade, né? Então, quando eu vi, né, essa temática da ancestralidade e do racismo, mas pega um pouco desse link, né, dessa ancestralidade com essa questão, né, de não nos desvincularmos de nossa identidade, de nosso território, de nossas tradições e culturas, quando a gente está fora do território, né? E a gente carrega isso junto com a gente. E também tem a questão da espiritualidade que a gente carrega, né? E não tem como da gente se desvincular disso. Então, a gente, enquanto acadêmicos, assim, a gente carrega essa missão também de retornar para nossas comunidades ou melhorar a qualidade de vida das comunidades de base, né? Por isso que a gente se qualifica enquanto profissional, né, para a gente lutar e levar essa qualidade, né, de vida para nossas comunidades. E por isso a importância da gente começar a ocupar esses espaços também. Nesse último evento nosso do Encontro Nacional, a gente discutiu muito sobre também presença de profissionais e das políticas de ações afirmativas também para dentro das instituições públicas, né? Que até agora a gente vem falando sobre as políticas de ações afirmativas voltadas para a academia, para as universidades. Mas agora, né, com esse avanço, digamos assim, das políticas de ações afirmativas, a gente precisa começar também a pensar como é que os egressos dos estudantes indígenas eles se conseguirão atuar profissionalmente no mercado de trabalho, né, se conseguirão entrar no mercado de trabalho, né? É uma preocupação que a gente está tendo agora, porque a gente já tem um número assim de indígenas se formando, concluindo, né? Então a gente precisa também começar a pensar nessa questão das políticas de ações afirmativas também para dentro das instituições públicas,
né? E é um debate necessário e muito caro para a gente agora, né? A partir desse novo cenário e novo contexto em relação às políticas de ações afirmativas. E é isso que eu gostaria de trazer, e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Manu, pelas palavras, pela aula, pelos ensinamentos. Obrigada, Wesley, também, pelos ensinamentos, por contar, por trazer a vivência do território do povo de vocês. Agradeço imensidão. A ancestralidade indígena, ela realmente é uma ferramenta de resistência com toda a violência e opressão. E é um forte do indígena mesmo, de todos os indígenas, todos os povos indígenas, é se apegar com essa ancestralidade, com a terra. Eu lembro da minha mãe, quando ela tinha um problema, ela ia lá para a terra rezar. E ela voltava com a solução. Quando nós estávamos doentes, não tinha essa história de médico. Ela saía pelo mato e voltava com alguns remédios. Às vezes eu tinha medo de tomar, mas eu tomava. E aquilo curava. Como ela sabia daquilo? Nem sei como era, mas ela ia para o mato e saía e chegava com as ervas e fazia o remédio. E a força dela foi que fez de todos nós, irmãos, doutores também, todos nós formados, foi a força dela. E ela também não sabia ler, foi tirada do seu território. Que bom, que é uma bênção para vocês. A minha mãe não teve nem essa oportunidade. Mas estamos aqui para honra e para honrar a luta dela também. E indígena realmente traz essa ancestralidade. Eu acho que já nasce com esse contato, esse vínculo com a terra. E é com essas palavras que eu vou passar a palavra para o Dr. Jonathan dos Santos Andrade, é um queridíssimo, excelentíssimo Dr. Jonathan. Ele é especialista em economia do trabalho e sindicalismo pela Unicamp, São Paulo, mestrando em Direito de Relações Sociais pela Universidade do Amazonas, Belém, Pará, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e é juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de Macapá, Amapá, desde 2019. Está no CNJ desde 2022. E também é indígena, né, doutor Jonathan? Tem a palavra. Obrigado, querida Carla. Boa noite, pessoal. Sou indígena, mas sou uma criança indígena, apesar dos meus cabelos brancos denotarem uma outra faixa etária. Eu sou um ser com uma consciência, talvez algo além do tom, não é? Sempre muito inquieto e buscando sentido nas coisas que a gente faz. Sempre procuro me questionar sobre o que fazer, o porquê estou fazendo determinada coisa. E esse convite das comissões, né? Comissão de Direitos Indígenas e Comissão de Direito Sistêmico, querida Marcela, aproveitando a oportunidade para agradecer a honra desse convite, me parece, uma oportunidade para exatamente nós refletirmos, né, sobre o que estamos fazendo aqui, uma sexta-feira à noite, mas também o que é que estamos fazendo neste território. Isso aqui também é um território, né? E é um território que tem sofrido com ondas de calor. Faz, acho que 6 meses que a gente não vê uma gota de chuva por aqui. Eu, graças a Deus, fui a Salvador e lá vi chuva em 2 dias, então
foi um refúgio climático, aquele território baiano. Mas, assim, e me parece que eu achava que era uma coincidência, né? E vinha me perguntando o que falar aqui, neste momento, e hoje à tarde sentei, rabisquei algumas coisas, mas já mudou tudo, já não gostaria de me ater ao que planejei ali, muito especialmente diante das falas potentes do Will. Assim, Manu? Chama? Will? O Will e o Manu. Eu sou o João. E não é sem razão, me parece, que essas duas comissões estão juntas promovendo esse momento aqui de diálogo, me parece, interétnico, né? Diálogo interétnico. Aqui há não indígenas, há indígenas, há crianças indígenas como eu, e nós estamos dialogando sobre, me parece, essa encruzilhada em que nós nos metemos enquanto ocupantes dessa aeronave, né? E o Ailton Krenak diz que é uma dança cósmica, né? O planeta ele dança em torno do Sol, que por sua vez dança dentro da Via Láctea, e por aí vai. E é sintomático que a principal instituição brasileira de defesa da justiça e da democracia tenha duas comissões que também me parece são jovens, que tratem de assuntos assim. Porque, veja, direito sistêmico vem de uma visão sistêmica, que é precisamente a visão da ancestralidade. Tudo que foi falado aqui pelo Will e pela Manu é sistêmico. Está tudo interconectado. Onde é que fica o indivíduo nessa história? Que indivíduo que nós somos? Nós somos indivíduos? Ou nós somos um cosmo, né? E passear por essa história do racismo, me parece que é um pouco estudar a história da desigualdade. Porque nós não somos desiguais. Nós somos muito mais iguais do que desiguais. Temos pequenas distinções. Se olharmos lá para o mundo natural, a diferença entre os seres é do mesmo jeito, bem pequena. Você mal distingue um do outro. Portanto, a tônica que nos une e reúne é a da igualdade. Mas nós inventamos essa história da desigualdade. Hierarquizamos. Então, não, esse aqui é um doutor, ele sabe mais, isso aqui e tal. Isso aqui é um rei, isso aqui é um nobre, não sei o quê. Isso aqui é um europeu, isso aqui é um africano, isso aqui é um americano. Hierarquizamos as pessoas, né? E acaba que vira uma briga para ver quem vai para o topo, pisar na cabeça dos que estão embaixo, e por aí vai. E isso, me parece, não tem uma origem bem definida, eu acho que tem. Isso começa a acontecer quando a gente inventa a posse, a propriedade, controlar, não só o semelhante, como as coisas. A Revolução Agrícola, pelo menos há 10 mil anos, nós, e os povos originários também, dominaram a técnica agrícola. Mas por que eles foram por um caminho e os não indígenas foram para o outro? E parece que a posse foi um conceito inventado, que ele é alienígena, ele é estranho para o indígena. Eu gosto de citar um exemplo de uma
Foi feita uma pesquisa lá no Mato Grosso do Sul com os queridos Guarani Caiovás, os parentes, sobre indocumentação. E, assim, é tão radical esse desconhecimento do que é posse, do que é propriedade, é desprezo mesmo, que você perguntava para eles, assim, você tem documento? Eu disse, tenho. Não tenho. Ter, controlar, possuir. Né? Controlamos alguma coisa? O que os grandes proprietários gaúchos puderam fazer diante dessa última tragédia lá? Aqueles todos poderosos que controlam a tudo e a todos. E parece, é uma ficção, ser uma ficção. Construída pelo não indígena. Mas essa desigualdade, portanto, precisava se agudizar e ela chega até este território, a terra do pau-brasil, Pindorama, ela chega com uma fórmula devidamente definida, uma tríade. Expropriar a terra, tomar a terra. Bastava? Não. Precisava escravizar o indígena, escravizar o negro. Bastou? Não. E explorar sem medida a natureza. Então, expropria, escraviza e explora. Desigualdade aumentando, ao ponto de ter hoje um maluco bilionário, trilionário, que acha que, se tudo der errado aqui, ele vai pegar o foguete dele e vai para o espaço. Ou construir um bunker para ele se enterrar lá dentro. E assim, espero que ele faça isso logo, ou vá para cima ou vá lá para baixo. Mas essa ficção criada nos levou a esses paradoxos, a essas coisas que, assim, tem uma certa ingenuidade, é verdade, mas são facilmente desmontadas. Né? Conceito de desigualdade. Base do racismo. Todo esse racismo sofrido pelos parentes indígenas, por nós, é um racismo decorrente daquele que se acha superior ao outro. Quando, na verdade, nós somos mais iguais que desiguais, e, como diria Paulo Freire, não existe conhecimento hierarquizado maior do que o outro. O que há são saberes distintos. Eu estou louco para o Will me ensinar como é que usa o rapé. Eu não sei. Ele estava expondo dali, eu comecei a pensar, poxa, ele usa o que para o não indígena seria drogas. Existe dependência química lá no teu povo? Não. São remédios. É o rapé, é a bebida. Essa sabedoria, quem tem? O não indígena? Eu não tenho. Não tenho porque o meu povo foi dizimado. Né? E eu só me redescubro, contando um pouco da minha história, quando toda a minha desconexão me joga na beira do precipício. Eu vou me homiziar no quarto da minha mãe, tenho a oportunidade de conversar com ela sobre a minha primeira infância. Ela disse, olha, quando tu eras pequeno, meses, talvez, anos, tu chegaste na porta do quarto com o espinhaço do peixe. Que isso, menino? Cadê o peixe? Comi. Quem me ensinou a comer peixe? Mano. Quem foi que me ensinou a comer peixe? Ancestralidade, só pode. Eu nasci sabendo comer peixe. Adoro açaí. A minha filha de 7 anos, se você não der açaí para ela depois do almoço, tem briga. Ninguém ensinou. Portanto,
É essa ancestralidade que, para mim, pessoalmente, me traz de volta o Dom 180 e esse processo de reencontro com as minhas origens é uma reconexão com o território, uma reconexão com a vida, e tem sido restaurador. Mas como é que se enfrenta, então, a desigualdade, né? Se ela é a base do racismo, e o que a gente quer é superar realmente essa condição, esse veso racista que está aqui no meio de nós, assim, pairando no meio da gente. Me parece que é promovendo a igualdade, que é natural, como já falamos. E os não indígenas tentaram construir esse conceito da igualdade com Kant, que se apoiou na antropologia de Rousseau. Naquela época, a escravidão era algo legalizado, formalizado. Você podia, inclusive, comercializar os seres humanos, né? E a antropologia de Rousseau, ela se baseia num experimento que ele fez, né? Ele pegou o alpiste do passarinho e deu para o gato. O gato não comeu. Ele insistiu. Insistiu, o gato morreu. Ah, então tudo bem. Então pega o bife do gato e dá para o passarinho. Insistiu, o passarinho morreu. Portanto, ele chega com conclusão, que me parece equivocada, e veremos mais adiante também, de que o ser humano, qualquer que fosse ele, escravo ou não, tinha condições de fazer a opção entre o bife ou o alpiste em nome da manutenção da vida, em nome da manutenção da sua subsistência. Certo? Então, aí você passa a construir um conceito de dignidade. Dignidade por quê? Porque você tem condições de se aperfeiçoar e de continuar lutando pela manutenção da subsistência, pela manutenção da vida. Qual é o problema disso? A ancestralidade, que nos lega a visão cósmica, total, integral, de tudo. Nós não temos nada, nós não controlamos nada. Nós somos imanência, nós pertencemos. E a ancestralidade vai dizer assim, a igualdade não tem que ser só com o meu semelhante, não tem que ser só entre os seres humanos, a igualdade também está com o meio. Os Yanomamis, quando foram contactados no século passado, fizeram duas perguntas aos não indígenas, que já passou aqui também por objeto de observação, do Io e da Manu. Duas, só duas. Despreza o resto. Como é que vocês fazem para dar comida para todo mundo lá na aldeia de Brasília? A segunda pergunta, o que vocês fazem com o lixo? Então, o que Kant e Rousseau levaram um esforço intelectual supremo para teorizar, os Yanomamis reduzem a duas perguntas. O não indígena não dá comida para todo mundo e nem cuida do meio. A primeira coisa que ele faz é jogar o lixo aonde? No rio. Emporcalha os rios. De onde é que vem a fonte da vida? Da água. Então é frontal, né? É devastador. Os primitivos, os selvagens, com duas perguntas, destroem toda uma civilização.
E chegamos a esse momento. E agora, o que é que fazemos? O que é que nós devemos fazer agora? Acho que primeiro é isso aqui, ó. Diálogo, ouvir, entender como é que vive o povo aporinã, lá no sul do Amazonas, no Acre, como é que vive os Toyuca lá no Rio Negro, como é que eles convivem, porque isso é uma ciência milenar. Chama os doutores aí, os pós-doutores, para teorizarem sobre isso. Não vão saber como sobreviver e como garantir a vida. E, ao fim e ao cabo, o que estamos aqui é lutando pela subsistência, porque indígenas e não indígenas estão irmanados nesse propósito de atender o instinto da sobrevivência, portanto, da promoção da vida. Diálogo, engajamento, nos conscientizarmos de que é necessário encontrar uma solução, porque se direito sistêmico e direitos indígenas não faziam sentido lá na década de 70, hoje está demonstrado que faz todo sentido. Que bom que a Manu não desistiu de ser indígena, das suas lutas, que bom que eu não desistiu de ser... Que bom que eu estou me reencontrando depois de ter o meu povo dizimado pela cabanagem. Portanto, diálogo e engajamento me parece que são duas palavras-chave e fundamentais para esse momento em que a gente precisa realmente reencontrar o sentido da vida. Para quê? No dizer de Krenak e Schopenhauer, para que a gente possa aprender a pisar leve sobre a terra para segurar o céu. Acho que é isso. Eu tinha pedido uma música para esmaecer essa vozinha manhosa e tediosa. Rola? Sim, rola. É uma música de um não indígena, um negro cantando, e, lógico, tem as suas ressalvas, mas é algo que tem me embalado, tenho ouvido bastante. Quando fui para o Vale do Javari com a ministra Rosa, fui com essa playlist e gostaria de compartilhar esse momento com vocês. Jés, cariris, carajás, tucanos, caraíbas, panos, iambiquaras, tupis, bororós, guaranis, caiova, iandeva, emibruia, yanomai, uaura, yamaiura, yaolapiti, fuiá, tixical, tixucaramãe, choclém, xicrim, crahó, rancoreca mecra, suiá. Curumim chama cunhatã que eu vou contar. Cunhatã chama curumim que eu vou contar. Curumim, cunhatã, curumim. Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis terras brasílias, criaram povoadas e amadas por milhões de índios, reais donos felizes da terra do pau-brasil. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Mas agora eles só têm um dia 19 de abril. Mas agora eles só têm um dia 19 de abril, amante da pureza e da natureza. Eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois na sua história o índio
É o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo. Junto da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de amar. Mas no entanto agora o seu canto de guerra é um choro de uma raça inocente que já foi muito contente, pois antigamente todo dia, toda hora era dia de índio. Todo dia, toda hora era dia de índio. Cariris, carajás, tucanos, caraíbas, panos, jambiquaras, tupis, bororós, guaranis, caioba, yandeva, mivruia, yanomai, uaura, yamayura, yalopiti, fuyá, tixical, tixucaramãe, xoclém, xicrim, carró, acoré, mecra, suyá. Todo dia, toda hora, era dia de índio. Bem, agora vamos encaminhar, né, para o final da nossa noite, uma noite com muitas reflexões, uma noite que traz a poesia também, né, porque nem tudo são dores. E nós sabemos que a luta e a resistência, ela também se faz presente na poesia. O bem viver indígena, né? A gente sempre fala sobre o bem viver indígena. O bem viver indígena, ele tem a ancestralidade, ele tem a espiritualidade, ele tem a garantia de direitos. E é por isso que hoje aqui, na OABDF, o significado, né, a simbologia desse momento, ela ganha uma proporção maior, né? Em tempos de marco temporal, uma tese inconstitucional, é muito importante hoje estarmos aqui fazendo essas reflexões sobre ancestralidade, sobre racismo. O racismo não é só atingindo o ser, a pessoa. Hoje nós falamos em racismo ambiental. O racismo ambiental é não demarcar terras indígenas. O racismo ambiental é grandes empreendimentos dentro de territórios indígenas que comprometem o bem viver indígena. O racismo, ele tem múltiplas facetas, facetas essas dadas pelo capitalismo. Então, estar hoje aqui dentro da OABDF significa muito para mim, pessoalmente, profissional, que trabalho, né, com vários povos há tanto tempo, mas principalmente pelas reflexões de que hoje a gente possa ter um pouco mais de esperança nesse futuro. E é um futuro que vai dizer sobre aqueles que ainda estão por vir. É preciso garantir esses territórios, é preciso garantir esses direitos e, acima de tudo, é preciso garantir o bem viver de vocês e de todos aqueles que virão, os seus descendentes. Então, agora eu agradeço mais uma vez, né, por tudo isso que nos foi dado aqui, a Will, a Manu, por me enriquecerem e me fazerem acreditar nesse futuro, e principalmente ao ABDF, por se permitir a um tema, né, tão espinhoso e que nem sempre é bem-vindo nas rodas que a gente frequenta. Muito obrigada. Bom, já encaminhando para o final, para todo mundo curtirem as baladas depois daqui. Agradeço aqui, tem muitos povos aqui aqui à minha frente, povo do Gavião, Airi, gratidão pela presença.
Povo Pataxó, Murião, gratidão. Povo Pedro, você é Tapuia, povo Tapuia, gratidão pela presença. Marcondes, você é o povo Tapuia também. Tinha uma representante do povo Canela também aqui, mas eu sei que ela está por aí, gratidão. Então, é a diversidade realmente dos povos indígenas. Me encanta e me acalenta o coração. É um prazer, foi uma honra receber todos vocês aqui. E uma honra também, Dr. Jonathan, saber que você faz parte de uma grande família, completamente interligada com a terra, com a natureza. E você vai descobrir grandes poderes. Eu lembro que a minha mãe mandava eu abraçar a pedra e perguntava o que a pedra tinha me falado. Mãe, nada. Volta lá, Carla, abraça a pedra. E eu voltava e abraçava essa pedra. E aí, o que ela te falou? Nada, mãe. Volta. E esses dias, por coincidência, estava contando essa história com um queridíssimo também indígena. Ele falou assim, Carla, no meu caso era o rio. Meu avô mandava, pula lá no rio. O que o rio te falou? Nada, avô, volta para o rio. Então, é assim, grandes aprendizados mesmo. E agradeço a presença de todos vocês. Vou passar aqui para a doutora Marcela para fazer o chamamento, fazer o encerramento. Gratidão, doutor Jonathan, Manu, Bruna, gratidão. Will, Chico e Marcela também, por enfrentar esse tema sistêmico e que abraça todos os nós. Finalizamos mais um dia. Eu novamente muito emocionada. Acho que hoje eu estou ainda mais do que ontem, mas muita gratidão, muita. A Carla falou que vai acabar para a gente ir para a balada. Eu tenho que descansar, eu estou exausta, cansada, vou para casa. Mas sabe aquele cansaço delicioso de que eu falo, eu idealizei isso, chamei os parceiros que aceitaram a ideia. É tão lindo, sabe? Assim, servir é lindo. Eu que agradeço pela gratidão de vocês, sabe? De verdade. Saio muito enriquecida. Esses dias vão ficar gravados, vai estar no YouTube. Então, assim, é para a gente difundir, é para ficar para a história mesmo. Então, que nós possamos fazer mais e mais disso. Então, eu só tenho que agradecer muito por todos vocês, nossos palestrantes. Foi incrível. Vocês que também participaram e honraram o nosso evento. E quero convidar todos também, na segunda-feira, dia 30, às 9 horas, ele vai ser virtual pelo YouTube da OABDF, dando continuidade à questão da ancestralidade e racismo. A gente vai falar do racismo estrutural, antissemita, a normalização da violência. Então, que todos possam participar também. E aí eu encerro, eu vou entregar os certificados para todos, mas já peço para que todo mundo venha aqui para a gente fazer uma foto todo mundo junto, tá? Muito obrigada.